Irmãos e irmãs, paz de Jesus Cristo, a sua vida, a sua alma e a sua família. Continuando neste sexto vídeo que nós estávamos falando, o encerramento do quinto vídeo, dessa lista de ensinamentos da palavra de Deus sobre a reconciliação, o perdão. O pedir perdão e o perdoar são duas ações diferentes. Nós estávamos falando de pedir perdão. Quando você está certo, tem situações, não estou falando de todas, preste bem atenção. Tem situações em que você fez uma correção, fez a coisa certa. A outra pessoa está totalmente errada. É ela que deve pedir perdão para você, é ela que deve vir, não é você que vai lá confirmar que ela está certa, sendo que ela está errada. Você está empurrando a pessoa para o inferno, empurrando a pessoa para as mãos do diabo. Você precisa falar a verdade. Você está entendendo? Mas a outra pessoa não quer diálogo, não quer receber, não quer perdoar, você está livre. Porque a pessoa tem que vir a você. Se ela não vem, isso é a questão de situação quando você está completamente certa. Mas nem sempre é a mesma situação. Tem situação em que as duas partes estão erradas. Tem situação em que as duas partes estão certas, mas está havendo um desentendimento. Na conversa, no diálogo, um desentendimento por causa de uma situação, por causa da Bíblia Sagrada, por causa de algum assunto, está havendo um desentendimento. As duas pessoas estão certas, mas não estão se entendendo. Então as duas acabam se ofendendo. As duas devem pedir perdão uma à outra, as duas devem se reconciliar. Se for a outra pessoa, vai lá. Se você tem maior amor, é você quem vai primeiro. Se a pessoa não vem, vai você. Porque você errou também. Ou porque você está certo, mas errou no quê? No que você errou? Às vezes fala em cima da palavra do outro e virou uma discussão. Você estava certa, mas acabou se exasperando, falando verdades até, mas de uma forma errada. Falando verdades de uma forma errada. Então houve essa ofensa, houve essa inimizade, essa divisão. Quem tem maior amor, quem está num grau maior da presença de Deus, vai primeiro. Vai, pede perdão, perdoa, pronto, abraça. Como criança, as lembranças passadas já era, não existe mais. Porque se você começar a lembrar, dizer que perdoou, pediu perdão, e começar a lembrar da situação e voltar lá no passado e começar a fazer cobrança de coisas que já foram perdoadas, coisas que não existem mais, que Jesus já perdoou, purificou, você começa a falar. Isso acontece muito entre famílias, parentes e amigos. Começa a acusar, você era isso, você fazia aquilo, olha o que você fez, lembra do que você era? O que é isso? Isso aí é palavras de uma contenda, de uma inimizade, palavras de orgulho, de soberba. É muito errado. Era, mas não é mais. Fez, mas não fez mais. Está perdoado, você está lembrando por quê? Então, por isso gera ainda mais divisão, briga, inveja, ciúme, inimizade entre a família, entre os irmãos na igreja. O que passou, passou. Já era. Foi purificado e perdoado. Pode fazer lembranças de que você era antes. Se fizer isso, meu irmão, você está completamente errado. Em qualquer diálogo, ou contenda, ou conversa, está completamente errado. Fazer lembranças das coisas que já passaram, que Deus já perdoou, que Deus não se lembra mais, coisas que já foram. Agora, se você é humilde, se você é inteligente, prudente, se você é sábio, se você tem santidade no seu coração, a presença do Espírito, você não vai fazer uma coisa dessa, de jeito nenhum. Você não vai lembrar do passado, porque você sabe que você também cometia injustiça, você também era um pecador, uma pecadora, você também fez coisas erradas. Entendeu? Aí você traz à memória coisas que o outro era, piores que a sua e tal, mas você também cometeu pecados graves. Você também foi um traidor, uma traidora, você também foi desonesto, você também foi impuro, impura. Você também escandalizou os outros, também causou prejuízo, de um jeito ou de outro. Você está entendendo?
Você não era perfeita, nem perfeito. E os seus pecados, e as suas iniquidades? E você foi perdoado e purificado. Será que foi? Se você se arrependeu e se converteu e nasceu de novo, foi. Mas se você lembrar do outro, é como se você não estivesse perdoando a pessoa lá do passado. E aí, o seu perdão, como é que vai ficar diante de Deus? Você está fazendo lembrança. Se Deus fizer lembrança do que nós era, se Deus fizer lembrança dos escândalos, das coisas que nós causamos prejuízo na vida dos outros, se fizer lembrança, ninguém escapa, meu irmão. Ninguém será salvo, ninguém entrará no reino de Deus. Ninguém. Quem vai entrar no reino de Deus? Somente os inocentes, que nunca cometeram pecado. Criancinhas, no útero da mãe, criancinhas de colo. Crianças abaixo de 5 anos, 3 anos, 2 aninhos. Você está entendendo? Então, o que nós estamos ensinando a você? Sabedoria de Deus. Tome consciência, se aconteceu, de fazer essas lembranças, as suas discussões, os dois lados precisam pedir perdão, abraçar, irmão, irmã, eu fiz essas lembranças aí, me perdoe. Eu também fui pecador, fiz coisas más no passado, Deus me perdoou. Eu fiz essas lembranças, me perdoa, eu te abraço. Pronto, fica tudo bem, você recebe a pessoa na casa, na sua casa. Agora, não, fica para lá que eu fico para cá. Perdoa, mas não dá mais. Irmãos, isso é perdão? Não. Estou falando de algumas circunstâncias. Você está entendendo? Tem circunstâncias diferentes da outra. Tem milhares de circunstâncias de reconciliação, de perdão, de pedido de perdão, que não é a mesma coisa, a mesma forma. Estou falando de algumas, para que você entenda melhor como as pessoas estão bloqueadas. Seu WhatsApp bloqueado na comunhão com Deus. Não tem resposta, não recebe nada, não. Pensa que recebe, pensa que está bem, está com carrão, com casa, com chácara, está prosperando financeiramente, está dando a volta por cima, é um baita de um orgulhoso, um baita de um soberbo, de uma soberba. Vai para onde? Para o inferno. Vai. Eu sou da igreja, sou principal, faço parte de ministério, sua autoridade, vai para o inferno. Você está entendendo? Porque não é o que você tem que vai definir a sua salvação, sua glória no outro lado. Não é pelo que você tem, é pelo que você é. E você é o quê? É um filho de Deus? Se é um filho de Deus, tem que cumprir a palavra do Filho de Deus. Jesus diz, quem me ama é aquele que guarda os meus mandamentos. Quem não guarda os meus mandamentos, ele disse, esse não me ama. Ouve, mas não guarda. Ouve, mas não pratica. E o que nós estamos falando? Do mandamento de Cristo, sobre a reconciliação. Se você não pede perdão, você não está cumprindo o mandamento de Cristo. Se você não perdoa, não está cumprindo o mandamento de Cristo. E você diz que ama o próximo, está mentindo. Principalmente quem reza muito o Pai Nosso. É uma oração poderosíssima. Creio em Deus Pai, Pai Nosso, Ave Maria. Oração poderosíssima, mas a maioria, e quantos estão orando da boca para fora? Da boca para fora. Não perdoa, não pede perdão, são orgulhosos. E o que diz ali? Cada Pai Nosso que a pessoa reza, Pai, dizendo a Deus diretamente, perdoa-me todos os meus pecados, minhas dívidas contigo. Perdoa-me, porque eu tenho perdoado todos aqueles que me devem dinheiro, tenho perdoado ofensas, injustiça, perdoei a todos. Por isso, Pai, assim como eu tenho perdoado, faça o mesmo comigo. Aí você não tem perdoado de coração, aí o Pai não vai fazer o mesmo contigo. O que ele diz? Jesus diz, logo em seguida, depois dessa oração que ele ensina, poderosa, se você cumprir e praticar. Se vocês não perdoar aos homens suas injustiças, que eles cometeram contra vocês, suas ofensas, também vosso Pai Celeste não vos perdoará. Mentir a Deus? Olha a gravidade do pecado. Estou mentindo, dizendo a Deus que perdoa e não perdoa. De coração, meu irmão, minha irmã, o que é pedir de perdoar de coração? É abraçar a pessoa, receber de volta. Entra, meu irmão, a geladeira está aberta, está ali. Fica à vontade.
Ou abre o portão, faz a pessoa entrar, abraça ela, convida para jantar, para almoçar. Como antes, tem que ser. Vocês estão entendendo, irmão? Então, quem está certo em certas circunstâncias, a pessoa está certa, ela não deve dizer que ela está errada e que ela está pedindo perdão, porque de jeito nenhum. Você está entendendo? Vai fortalecer a pessoa no pecado dela, no orgulho dela. Você tem que libertar, corrigir ela. Então Jesus tinha dito, se alguém te ofender, repreende, corrige. Se alguém te ofender, está lá na Bíblia. Mandamento, palavra de Jesus Cristo, palavra de Deus. Se alguém te ofender, te causar algum dano, repreende e corrige a pessoa. Porque ela está causando dano. E aí, se ela não se arrepender, é orgulhosa, pega uma testemunha, um amigo, alguém. Ô irmão, né? Você causou esse prejuízo e eu estou precisando desse dinheiro, vamos dizer, uma geladeira. Entende? Você tem 2, 3 carros, você tem casa, eu estou pagando aluguel, eu estou em dificuldade, pago aluguel, não tenho nenhuma bicicleta para andar. E aí agora queimou a minha geladeira e você causou esse prejuízo. Você não pode me ajudar a consertar? Não, é porque eu não tenho culpa. Você começa a se justificar. Uma justificação injusta. Você está entendendo? Então, o orgulhoso é uma pessoa que ama o dinheiro, o pecado dela mais do que a outra. É uma pessoa que é falsa. Às vezes é uma pessoa falsa. Orgulhosa, falsa. Não vai pagar de jeito. Causou um dano, prejuízo, esse é de um jeito. Tem várias formas de ofender e de causar dano. Só falei uma delas. Pega uma testemunha, não ouviu, não se arrepende, não paga. Pega outra. Aí o que Jesus manda? Olha, se não ouvir, fala a igreja. Se não ouvir a igreja, segue. Não, deixa para lá, porque essa pessoa não quer perdoar, não quer pagar, não quer custear. Ela pode, tem dinheiro e não quer, de jeito nenhum, pedir perdão e nem reparar. Então essa pessoa, diante de ti, seja como um publicano, seja como um pecador comum. Não tem, irmãos, comunhão, conversa com uma pessoa falsa. É uma pessoa falsa. Tem comunhão? Não tem. Você fez o que é certo. Corrigiu. Você estava certo, a pessoa estava errada. São situações, não são todas iguais. Como eu disse, tem situações em que os dois se ofendem, os dois precisam pedir perdão. Tem situações em que as duas pessoas estão erradas, os dois têm que pedir perdão e se perdoar. Tem situação em que a pessoa está certa, totalmente, e a outra está errada, então ela não tem que pedir perdão, não tem que ir lá. Quem tem que pedir perdão é a pessoa que errou, cometeu injustiça. E ela não vai, é orgulhosa, o pecado continua com ela. Está bloqueado diante de Deus e vai se perder. Temos que orar por tais pessoas? Sim, sempre vamos orar. Amar os inimigos, orar também pelos inimigos, por todas as pessoas, que um dia pode se arrepender, se converter, se libertar. Agora, quando você ofende, quando você causa o dano, aí Jesus, como falou lá no Mateus 5, então você deve ir para poder tirar todo o bloqueio e impedimento da sua vida com Deus, porque nós precisamos do perdão de Deus todos os dias. Sempre vamos pedir perdão, sempre vamos precisar pedir perdão para Deus na igreja, em casa, em nossas orações, porque todo dia nós erramos. E nós ofendemos a Deus através dessas ofensas contra os irmãos e também diretamente a Deus. Nós ofendemos o nosso mau comportamento, mau costume. Então, precisamos sempre pedir perdão a Deus, mas Deus não vai perdoar se nós não perdoamos as pessoas que nos ofendem. Então, as pessoas vêm para nos pedir perdão e nós não perdoamos. De jeito nenhum. Causou dano, não perdoamos. Mulher, o marido, os filhos, os pais, os vizinhos. Não perdoa. O vizinho veio, não perdoa. O outro veio, não perdoa. Não, de jeito nenhum. E se perdoa, é com a humildade fingida. Ele para lá, ela para cá e acabou. Entende? Situações, irmãos. Então é assim, irmãos. Este era o 6º vídeo. É um vídeo, isto é, uma lista de vídeos que nós vamos continuar a falar nesse assunto. Mas é complexa, tem situações bem complexas, mas tem situações que são fáceis. E muita gente está claudicando, pensando em situações picuinhas, por causa de balinha, por causa de coisas mínimas. Estão bloqueando sua comunhão com Deus. Deus abençoe e tenha misericórdia de nós. Perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém.